Boa noite, gente. Boa noite, gente. Estamos reunidos para mais um Unirounds, de número 190. Aconteceu alguma coisa? Não, eu acho que tá certo. Ai, meu Deus, fez um barulhão aqui. Tá. Então tá, vamos lá. Boa noite, gente. Estamos reunidos para mais um Uniround, de número 190. Lembrando que aqui discutimos casos da nossa teleradiologia. É um conteúdo destinado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Quem tiver alguma sugestão, pegou algum caso parecido que a gente trouxe hoje, pode deixar nos seus comentários que a gente vai gostar bastante. Então, esse é um casinho da Paty. Ela pegou na tele há pouco tempo, foi um caso que gerou bastante discussão na nossa equipe. Eu acho que, de alguma forma, contribuiu bastante para cada uma de nós, né? Cada um de nós hoje. É de um felino sem raça definida, de 2 anos, macho não castrado. Ele tem um histórico clínico de que, desde que ele nasceu, requer mais cuidados, tem algumas alterações em conformação de membro, anda devagar, não consegue fazer alguns movimentos com cabeça, e o veterinário nota que ele sempre tem uma respiração mais cansada e veio para avaliações. Então, os sinais clínicos eram de respiração cansada e dor quando pega ele. A suspeita clínica é de alguma broncopatia ou cardiomegalia. E a tutora disse, né, a veterinária radiologista deixou como considerações sobre o exame, que a tutora disse que desde que nasceu o animal é debilitado, e ela deixou uma observação de que ela nunca viu algo nessa idade a lombar desse jeito. Então, esse foi o exame enviado, né? Essas foram as imagens avaliadas. Vieram mais algumas imagens, eu selecionei 3 para não ficar muito extenso. Paty, se tu quiser ir citando e falando como foi teu raciocínio, porque esse foi um caso, eu acho que bastante seu. Não sei se tu pode falar agora. Pode seguir, Elô, tá tranquilo. Ah, então tá. Então a gente vê bastante alterações, né, em coluna, conformação external, os membros nas porções que aparecem também tem alterações. A traqueia, eu acho que ela também tá bem alteradinha. Coração, a Paty também trouxe isso no laudo, né? Até a própria conformação pode dar uma alterada assim, nessa avaliação cardíaca, mas também não podemos descartar que tem algo acontecendo. E o pulmão bem pacificado, um aumento hepático bem considerável. Essas foram as outras imagens. A coluna, né, eu acho que é a coisa que mais chama atenção para um gato de 2 anos. Essas áreas, assim, parece que tem até uma redução de radiopacidade difusa. Conformação dos corpos vertebrais, eu achei eles mais alongados, assim, da parte do corpo vertebral até o arco. Em compensação, os processos espinhosos estão bem reduzidinhos. É um casal, né? Difícil, imagino que foi um trabalho bem grande esse laudo. Cotovelo também nessas imagens aparece, né? Bastante proliferação. Não dá para definir ao certo o que está acontecendo. Região do ombro também. E é isso aqui. Ficou melhor para avaliar os campos pulmonares. Mediastino também está um pouquinho deslocado, mas está todinho torto esse gato. E aí é isso, né? A Paty trouxe, então, comentários, que foram obtidas radiografias em projeções ortogonais de tórax e foram disponibilizadas para avaliação. Silhueta cardíaca de aspecto globoso, apresentando seu ápice deslocado à esquerda. Campos pulmonares apresentando pacificação intersticial não estruturada em lobos caudais. Vasos pulmonares e grandes vasos em alterações dignas de nota. O lumen traqueal aparentemente reduzido em calibre na região torácica, com desvio dorsal do trajeto traqueal cranialmente à silhueta cardíaca, alargamento mediastinal cranial discreto, alteração morfológica com encurtamento dos corpos das esternebras,
nota-se sutil desvio dorsal do eixo do externo. Cavidade pleural preservada, a parte diafragmática também preservada. Alteração morfológica da maioria dos corpos vertebrais e processos espinhosos em região cervical, torácica e lombar. Espondiloses ventrais deformantes segmentos de coluna torácica e lombar. Perda de definição dos espaços intervertebrais no segmento cervical, em coluna torácica e também na região lombar ali, né? Aparente anquilose das articulações dos processos dorsais, redução da radiopacidade, perda do trabeculado ósseo dos corpos vertebrais das torácicas, primeiras torácicas, presença de 6 corpos vertebrais no segmento lombar, e aí uma reação periosteal no terço médio da 13ª costela direita, aparentemente associada a uma linha de fratura central, foi um achado mesmo, e alteração morfológica e degenerativas em articulações escapulohumerais e umerorradionais, aumento do volume de silhueta hepática. Então, foi bastante coisa, né? Acho que a Paty ainda conseguiu enxutar, deixar bem bom, assim, a descrição. Ela trouxe, então, como a impressão diagnóstica sutil pectus cavatum, imagem costela direita sugestiva de fratura antiga em consolidação. Alteração em silhueta cardíaca podendo indicar cardiopatia, contudo, a alteração conformacional gerada pelo pectus cavatum pode subestimar os achados. Alteração em coluna vertebral e articulações de membros torácicos têm como principais diferenciais processo degenerativo, como evolução de quadro de mucopolissacaridose ou em menor probabilidade de hipervitaminose A. Alteração pulmonar sugere pneumopatia, com diferenciais que incluem pneumonia, edema pulmonar e depósito de aminoglicanos. Alteração do diâmetro traqueal também tem como diferenciais hipoplasia e colapso. Desvio dorsal associado ao alargamento mediastinal pode indicar aumento de volume de mediastina como principal diferencial para a linfoadenomegalia, né? No entanto, esses achados podem estar magnificados pela alteração conformacional torácica. Hepatomegalia tem como diferenciais congestão, hepatite, depósito hepático de glicosaminoglicanos. Então, esses foram os achados, né? E dentro das indicações da Paty, ela sugeriu, então, o teste urinário de azul de toluidina para pesquisa de mucopolissacarídeos. Testes plasmáticos de enzimas lisossomais são investigativos para mucopolissacaridose. Sugeriu ultrassom abdominal para complementar a avaliação hepática e ultrassonografia torácica cranial para a parte de avaliação mediastinal cranial. E conforme confirmado, sugeriu biópsia com aspiração por agulha fina. Bom, eu achei que foi um laudo bem bom, é muita coisa, né? E aí a Paty estou no nosso grupo para a gente conversar, trocar algumas informações sobre o caso. E assim, do que pensar, porque era muita coisa, meu Deus, não dava nem para acreditar que era um gato de 2 anos. E então ela trouxe, né, como principal diferencial já, ela colocou os artigos para a gente, que ela levou a pensar em mucopolissacaridose. E o que é, né? É uma doença congênita, então, que era caracterizada por uma deficiência de uma enzima lisossomal, que faz com que acumule em vários órgãos e tecidos glicosaminoglicanos, né, nos lisossomos, que culmina com a disfunção de várias células, vários tecidos, vários órgãos. E por conta disso, né, os sinais clínicos vão variar de acordo com a deposição lisossômica, né, dos glicosaminoglicanos. Mas, de maneira geral, né, uma doença multissistêmica acaba acometendo pulmão, coração, ossos, fígado, cérebro, sistema nervoso geral, né, e é progressiva e não tem tratamento. Então, quanto às características clínicas, né,
já foi relatado um comprometimento de vias aéreas respiratórias, perda auditiva, displasia cardíaca valvular, estenose de coronária, retardo mental, aumento de órgãos devido ao acúmulo dessas células, né? Pelo aumento das células pelo acúmulo de glicosaminoglicanos, opacificação corneana, defeitos esqueléticos, compressão da medula e restrição da mobilidade articular. Na parte esquelética, eles trazem como o que ocorre como uma desostose multiplex, que ocorre em vários órgãos, né? São ossos que vão ter uma apresentação, eles são mais curtos, às vezes mais alargados, com erosão articular, efusão articular associada, subluxação de cotovelos, erosões de epífise de todos os corpos vertebrais, uma formação das cabeças humerais e suas respectivas cavidades glenoides, além de deformidades também nos arcos costais, hepatomegalia, hipoplasia traqueal. Então é uma bagunça, né? Tem alterações desde musculoesqueléticas, bem claras, eu acho, e desde o sistema ocular envolvido, hepático, respiratório, bastante coisa. Eu acho que quando a gente encontra um caso tão multissistêmico, né, em pacientes jovens, lendo depois de bastante leitura desses artigos, acho que é um bom diferencial para esses casos. Aqui no livro, né, é um gatinho de meses, então a gente não vê aquela proliferação, né? Esses achados degenerativos acabam aparecendo conforme né, se torna uma coluna instável, uma articulação instável por conta de toda essa erosão, e aí acaba ocorrendo toda essa proliferação óssea associada, e conforme vai ficando crônico, isso vai ficando mais exacerbado, né? Em pacientes mais jovens, que é quando ocorre geralmente o diagnóstico, é com 2, 4 meses, já é um filhotinho menorzinho da ninhada, que não desenvolve tão legal. Então, eles acabam tendo relatos de animais sem tantas alterações, como no nosso caso, né? A paciente já tinha 2 anos. Então, os achados radiográficos citados, né, de uma displasia epifisária, osteoporose generalizada, desenvolvimento anormal dos cornetos nasais, subluxação do quadril, desenvolvimento prejudicado do crescimento esquelético, pectus excavatum, hipoplasia dioide ou aplasia, hipoplasia, fragmentação ou ossificação anormal das cavidades, e aplasia ou hipoplasia do seio frontal esfenoidal. Em gatos acima de 2 anos, nos relatos que eu busquei também, eles trazem que ocorre uma grave doença articular degenerativa dos quadris, principalmente, e da coluna vertebral. Então, esse caso aqui da Paty, né, só para elucidar, assim, que existe uma fusão de vários corpos vertebrais na região cervical. Na lombar também já está aparecendo, mas ainda se define um pouco os espaços, mas aqui a gente perdeu, né? Essa definição. Tem essa osteopenia generalizada, tem pectus excavatum, tem a proliferação óssea, então, ao longo da coluna vertebral, os processos espinhosos mais curtos, alguns relatos trazem, os corpos vertebrais mais largos, contudo mais curtos, né? E alterações em ombros, né? Então, tu vê uma alteração bem importante nos ombros, uma hipoplasia de traqueia, hepatomegalia, então, os pectus, são bastante achados. E esses foram os artigos que a Paty mandou, que eu usei como base para trazer esse material. Que são já gatos mais jovens, né? Que eu estava vendo, assim, de 2... Tem relatos de 2, de 4, até 8 meses, mas a gente não vê aquela alteração degenerativa tão importante quanto no caso que a Paty trouxe. Mas tem uma hepatomegalia, já tem bastante alterações epifisárias. Esse é mais um. A mucopolissacaridose é dividida em 4, ela pode acontecer por 4 vias, né? Alterações em 4 vias de degradação desses glicosaminoglicanos. Então, em
gatos, o relatado é o tipo 4, 6. Acho que eu vi 4 tipos, então eu acho que deve ter mais alguns extras. E aqui, então, essa parte de erosão, de proliferação já iniciando, nos processos articulares dorsais também, uma displasia epifisiária, né? A ausência dessas epífises, a maioria delas. E um relato de cão, que eu acho que em cão trouxe bastante descrição, né? Dos achados radiográficos, trouxe bastante coisa legal, assim, para a gente também conseguir considerar esse diferencial nesse caso. Então, o diagnóstico, né, apesar de ter bastante alteração radiográfica, ele é baseado nas alterações radiográficas, achados anatomopatológicos, nos níveis elevados de enzimas que degradam glucosaminoglicanos na urina, mas são apenas sugestivos mesmo, para fechar, elucidar o diagnóstico definitivo. Indica-se, então, um teste plasmático para verificar qual é a enzima que está deficiente, então, levando essa mucopolissacaridose. E é isso, gente. Bastante coisa, né? É muita coisa, né? Eu lembro quando a Paty mandou no grupo que eu até, quando eu olhei as imagens, logo que eu bati o olho, eu achei que era um filhote, assim, pelas imagens, mas ele já tem 2 anos, parece que ele é pequenininho, assim, né? Sim. Pequenininho, assim. Eu acho que o fato de ter muita alteração degenerativa só deixou mais difícil de olhar e falar, meu, isso é uma mucopolissacaridose, né? Porque é o mais difícil o diagnóstico por ser tão degenerativo, já está tão avançado, né? O que a gente espera ver, né, exatamente. Mas achei muito Sim. legal, Elo, porque o que você falando agora, os achados ali dos artigos, eu achei que tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Uhum. Você colocou ali nas imagens, ficou muito legal. Sim, quando eu falei, gente, por que eu fiquei em dúvida? É sério. Não. Não precisa nem fazer o exame de urina. Ele gabaritou, né? A Paty gabaritou e eu achei muito bom, Paty, porque você foi bem minuciosa e eu acho que às vezes esses laudos pegam a gente pelo cansaço, né? A gente tende a colocar um geralzão assim, né? Ai, tá, tudo mais, na verdade, para ver como que pontua assim. Tem cervical, tem lombar. Acontece eu vi bastante casos até os artigos que tu mandou, assim, de subluxação, né? Secundária, porque fica uma coluna totalmente instável, né? Essas epífises. E aí eu acho que tu trouxe muito bem, assim, muito bom, porque eu fiquei bem contente. Falei, meu Deus do céu, eu acho que ia ficar perdidona, tá? Aqueles laudos que tu não sabe nem o que falar. O Foi ruim é que muito. como o laudo foi, as imagens vieram para laudo de tórax, né? E aí tinha tanta coisa além Sim, do tórax para falar que eu até tentei dar meio que uma resumida na hora que fala das espondiloses, falar meio geralzão, porque não era o foco, né? sim, É que falar. sim. Né? Não. E essa radiologista, assim, a gente já conhece, ela presta um serviço bastante em cidades pequenas, assim, então a gente vê já, eu já fiquei pensando hoje à tarde, falei, putz, são diagnósticos tão precoces, geralmente, né? Os diferenciais tipo hipotiroidismo, hiponutricional, mas hiperparanutricional, né? Mas, assim, esse caso foge, né? Foge da literatura, foge do convencional, o diagnóstico mais tardio, o impacto disso na vida do bicho, né? Eles relatam que desde pequenininho, né? Então chegou um caso, claro, não tem tratamento, mas talvez uma qualidade de vida, um suporte de qualidade, né, para o paciente. Mas achei bem bom, achei bem legal. Fiquei Sim, bem assustada. eu me lembro que eu cheguei a ver tinha algum trabalho que era algum tratamento experimental, mas não tinha resultados assim Uhum. satisfatórios de Sim, suplementação.
Em humanos já é bem difícil, né? Hoje tem buscado já estender o teste do pezinho, por exemplo, para detectar as doenças lisossomais e inclui a mucopolia, né? Mas é muito difícil, porque na verdade é tratamento paliativo, mais baseado em tratamento paliativo. É isso. Muito legal, Ela. Eu gostei da sua apresentação, Carla. Fiquei feliz. Obrigada. Obrigada, Elô. Obrigada, Gi. Obrigada, Paloma. Obrigada, Gustavo. E é isso, pessoal. Se alguém pegou alguma coisa parecida, tem algum relato, acho que foi o primeiro caso de mucopolissacaridose que eu acompanhei, assim. Então, se alguém tiver suas experiências para compartilhar, fica à vontade.